E quantas noites e dias a gente chega na igreja, nos cultos, arrastados, e às vezes voltamos sem respostas. Então, nesta noite eu gostaria de falar-lhes sobre voltando ao combate. Diga comigo, voltando ao combate. Quando nós observamos o contexto histórico, me permita, os irmãos vão ver que aqui está inserido no livro de Juízes cerca de 300 anos de anarquia. Anarquia esta que o povo não tinha líder em todas as esferas. Então a Bíblia diz que o povo andava do jeito que queria e fazia o que queria. Então, quando nós paramos para contextualizar, os irmãos hão de convir que quando Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó e a sua descendência pô-los em uma terra que manava leite e mel. E o interessante é que quando nós lemos o último capítulo do livro de Josué, a gente depara-se com a entrada, com o resumo. Então Josué, diz a Bíblia, reúne todas as tribos de Israel, não grupos, mas toda a tribo e seus respectivos representantes. Então é quando Josué, sabendo que o povo estava plantado agora os pés, consumando Deus a promessa que havia estimulado Abraão, então Deus usa Josué para, diante de todos os israelitas, de todas as tribos, fazer uma retrospectiva. E Josué, depois que o povo se reúne, fala para o povo dizendo-lhes, antigamente, está escrito, antigamente, diz Josué, os vossos pais moravam da além do rio. Então ele cita Terá, pai de Abraão e pai de Naor. E ele é explícito, e eles serviam a outros deuses. Então Deus diz, eu tomei o vosso pai Abraão de além do rio, lhe dei descendência, lhe dei a Isaque, Isaque dei a Jacó e a Esaú. A Esaú eu dei as montanhas de Seir, mas a Jacó eu dei o melhor, esta terra. Então hoje vocês são testemunhas daquilo que eu prometi, eu fiz. Então diz Josué, então vocês têm que servir a Deus fielmente. Não sirvam os deuses desta terra, mas sirvam a Deus. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então, se os irmãos observarem o contexto posterior, os irmãos vão ver o texto dizendo que o povo, por unanimidade, o povo, todo o povo jurou fidelidade ao Senhor. Então o capítulo 1 de Juízes entra. E quando o capítulo 1 do livro dos Juízes entra em evidência, os irmãos vão de convir que é um contexto de conquista. O povo vai desbravando, o povo vai proliferando, o povo vai vivendo um período de partilha, de cooperativismo, e Deus vai abençoando. Quando a gente entra no capítulo 2, o contexto geral diz que o povo servia a Deus enquanto Josué viveu. Aleluia. Morrendo Josué e posteriormente os anciões. Então o texto diz que uma nova geração, no versículo 10 do capítulo 2, uma nova geração que não conhecia Deus, está no texto, e nem os seus feitos entrou em evidência. Meu Deus. Esta nova geração não conhecia Deus. Não está falando de cananeus, está falando de hebreus. E esta nova geração não conhecia Deus nem os seus feitos. E esta geração deturpou-se. Quando nós olhamos numa visão crítica, nas entrelinhas e na história, os irmãos vão de convir comigo que esta geração não deveria ter esquecido Deus. O texto diz, não conhecia.
E era impossível eles não conhecerem, com referências bíblicas e da tradição. Os irmãos vão te convir que porque esta geração não podia esquecer, porque a tradição, o pai mostrava ao filho, contava-lhes todos os dias o que Deus havia feito quando tirou-os do Egito. Dá-se a entender que o pai chamava o filho e dizia: olha, filho, vivemos tantos anos como escravo no Egito, mas o Deus de Israel, com mão forte, nos tirou de lá, abriu o mar vermelho, destruiu todos os inimigos. A gente viu milagres em nossos olhos. E o pai dizia para o filho: não esqueçam disso. Se você ler o capítulo 4 de Josué, há um memorial. Depois que a Bíblia diz que quando o povo cruzou o Jordão, o interessante é que a Bíblia diz todo o povo cruzou o Jordão, Deus não fechou o Jordão, deixou aberto. E disse a Josué: manda 12 homens voltar ao Jordão, e cada um traga uma pedra, somando 12 pedras, ponha no ombro e deposite no arraial. Todas as vezes que o arraial for erguido, as pedras têm que estar lá. Para quê, Senhor? Para quando uma geração que vem aí perguntar o que são essas pedras, vocês vão dizer: o Deus de Israel abriu o Jordão de ribanceira a ribanceira. Aleluia. E fez a gente passar a pensar. Então, esta geração sabia. Esta geração sabia e conhecia. Mas engodados pelas circunstâncias externas, a pressão dos cananeus, dos jebuseus, esqueceram os seus princípios e a sua história. Não levaram em conta. E a Bíblia diz que cada um vivia como queria. Meu Deus. Não levaram em conta a história. Por conta de agora estar no lugar certo, no momento certo, a hora de desfrutar, se engodaram o coração e esqueceram da história. Eu costumo dizer que eles esqueceram que para eles estarem ali, celebrando, adorando, alguém lá atrás ralou. Verdade. E eles não levaram em conta que Abraão deixou a sua própria família e a sua própria terra. Verdade. Por conta desta promessa. E a Bíblia diz que ele não pôde desfrutar. Meu Deus. Eles esqueceram que Isaac ralou para manter Deus a promessa que fez a seu pai. Eles esqueceram que Jacó sofreu para manter esta promessa. Essa geração não levou em conta que para eles estar ali, José foi vendido, jogado em cisterna, porque Deus tinha coisa melhor para o seu povo. Esta geração se esqueceu que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer com o povo na esperança de adentrar nesta terra. Amém. Esta geração, diz a Bíblia, que não levou em conta. E é um dos perigos que nós vivemos no século 21. Eu estou falando em uma igreja pentecostal. Eu estou falando para crentes pentecostais. E esse é um dos perigos, gente, do século 21. Sermos engodados pela pós-modernidade e não levar em conta para a gente desfrutar hoje de tantas coisas boas. Teve alguns que perderam tudo lá atrás. Verdade. Nós estamos vivendo em dias que a gente, se não atentarmos, esquecemos da nossa história. A nossa história era de joelhos marcados. Eu aprendi a orar com menos de um mês de crente. Eu já orava 2 horas de joelho. Porque quando eu chegava nos cultos de oração, que era de 7 às 8 na minha região, às vezes chegava às 6h30, já não tinha lugar para ninguém. Você dobrava o joelho, quando orava 5 minutos, o joelho doía. Aí eu me sentava, mas só quando eu me sentava que eu olhava para frente, não tinha ninguém sentado. Eu olhava para trás, não via ninguém sentado, gente. Então eu dobrava o joelho de novo. Não havia bate-papo, era só glória a Deus, aleluia e lágrimas.
Tinha irmãos que vinham para o culto com 2 lenços e uma toalha, porque um lenço não dava conta do derramamento de lágrimas naquelas dias. Essa é a nossa história. É verdade. A nossa história não foi construída, gente, por glamour. Não foi construída por YouTube, por Instagram, não. A nossa história foi conquistada de joelhos. Amém. Mas os nossos cultos não precisavam muita coisa. Os nossos cultos, o pastor tinha dificuldade, tinha até a campainha, porque depois de uma hora de oração, tinha que levantar para a palavra, e se não tocasse, não parava o poder de Deus. Então começava a cantar o hino da harpa, depois que levantava, não era novidade, era praxe. Jesus está batizando com o Espírito Santo em culto de oração. Daqui a pouco você vê a crente falando línguas estranhas, mas não tem ninguém pregando, não tem ninguém colocando a mão na cabeça. O hino das harpas já era o suficiente para Jesus fazer a diferença. As nossas festividades era só de agradecimento, porque durante a semana, nos ensaios dos grupos, Jesus já começava a batizar. Quando chegava, ninguém segurava mais. Mas hoje isso está sumindo de nós. É verdade. Por conta dos estresses cotidianos, por conta da pós-modernidade, que hoje o glamour prevalece. Então, dá glória a Deus em voz alta, falar línguas estranhas, em muitos lugares já é escândalos. É assim mesmo. Eu digo porque eu vivo, tem igreja que a gente já passa, que já não é proibido falar línguas estranhas, igrejas pentecostais. Meu Deus. Tem igreja que o pregador já não pode mais falar línguas estranhas no microfone, porque é antiético e vai escandalizar. É, verdade. Mas nesta noite eu vim pregar numa igreja pentecostal. Aleluia! Eu vim pregar para crente pentecostal, não vim? Então ainda pode falar línguas estranhas, não pode? Ainda pode dar glória a Deus, não pode? Eu estou pregando numa igreja pentecostal. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Esta geração se esqueceu da história, e com isso foram levados pelos seguidores de Baal e esqueceram Deus. No lugar de desfrutar da bênção, esqueceram Deus. Então olha como começa a acontecer as contradições. A Bíblia diz que pela primeira vez, por conta deste feito, se tornaram escravos dentro da terra da promessa. O Egito foram 430 anos aproximadamente de escravidão. Conheceram a liberdade. Com menos de 100 anos perderam a liberdade. O pior, dentro da terra da promessa. A terra que mandava leite e mel se tornou lugar de escravidão, por conta da insensibilidade do povo. Então o que é que Deus faz? Entrega-os aos moradores da Mesopotâmia. Se os irmãos olharem do capítulo 2, do final do capítulo 2, ao início ou ao final do capítulo 5, são 206 anos de história. E nesses 206 anos de história, são 46 de escravidão. Na mão dos moradores da Mesopotâmia, Cusã e Zataim, na mão de Ecrom, rei dos Amonitas, e na mão de Jabim, rei de Canaã. Então você vai ver 46 anos, 3 escravidões, e a última, disse a Bíblia, por 20 anos Jabim apertou com dura servidão o povo de Deus. O que eu acho lindo é que em todas as circunstâncias, a Bíblia começa dizendo, esta geração não conhecia, e durante isto, 46 anos, 3 escravidão. E o que eu acho lindo é que todas as vezes que esta geração se voltava para Deus, Deus ouvia. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles choravam, clamavam, que lembravam, que nos momentos difíceis, vejam o que eles lembram, os nossos pais choravam e clamavam. Então eles voltavam a chorar e colocar o joelho no chão, e Deus ouvia.
e levantava libertadores. Glória a A Deus. Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel. Aleluia. Isso implica dizer que as nossas fraquezas não alteram a Deus. Aleluia. Então olha para quem está ao teu lado, se você pode, e diga: as tuas fraquezas não são maiores do que o amor de Deus e o poder de Deus. Ele é maior. Aleluia. Glória. Aí vem o capítulo 6. O capítulo 6 de Juízes diz: olha como ele começa. O povo voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Quando o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor entrega o povo na mão dos midianitas. Aquela parte do norte, Zebulon, Naftali, Asser, Manassés. O que era que acontecia? Era uma das áreas mais produtivas no contexto do agronegócio, agricultura e pecuária. Então voltaram a fazer o que era mal. Aí Deus entrega os midianitas. Os midianitas fazem aliança com os amalequitas e com todo o povo do Oriente para empobrecer. Veja que eles estavam tão bem que o texto posterior diz que a intenção dos midianitas era empobrecer Israel. Então eles semeavam uma semente evangelista e não desfrutavam da novidade da terra. Quando a plantação floria, na hora de colher, depois de terem gastado todos os insumos, quando o fruto estava perto de colher, o trigo, por exemplo, os midianitas invadiam, destroçava toda a plantação, matava os animais, e Israel não tinha direito de colher. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sexto ano, sétimo ano. A Bíblia diz que por 7 anos eles semeavam, e os midianitas e os amalequitas e o povo do Oriente, que eram tantos que a Bíblia diz que eram incontáveis, assumia a plantação, devastava a plantação, matava os animais, e Israel não tinha direito a colher durante 7 anos. Aí o texto diz que agora Israel ficou pobre. E os israelitas, com medo dos midianitas, faziam o quê? Cavavam covas, se escondiam, e outros nas cavernas. O povo de Deus escondido. O povo de Deus em caverna, com medo dos midianitas. A Bíblia diz que quando empobreceu, quando o orgulho caiu a ficha, quando o poder aquisitivo foi embora, eles clamam a Deus. Não é assim que muitas vezes acontece? Quando tudo vai bem, a Bíblia nos adverte de 2 perigos: a fartura e a falta. Quando tudo vai bem, a gente incorre no erro de achar que não precisa de Deus. Quando tudo vai embora, a gente incorre no erro de pensar que Deus nos abandonou. Quando tudo vai embora, eles clamam a Deus, e Deus ouve. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus ouve, envia o profeta. Aleluia. E o profeta vem passando na cara: eu vos fiz sair da terra do Egito. Eu disse a vocês o que vocês deveriam fazer. Eu disse a vocês que não se dobrassem dos deuses desta terra. Mas vocês não me deram ouvidos. E se calou. Veja que eu acho lindo aqui, que eu quero trazer a mensagem. No meio do caos, onde quase todo mundo, a Bíblia de todo Israel, estava escondido em caverna e em covas, se destaca um crente, que no meio da crise,
ainda tinha semente para o ano que vinha. Meu Deus. Ainda tinha um crente que preservou e não deixou ser saqueado. O que é meu, ninguém rouba. Amém. Mas é perigoso, não tem problema. No meio da crise, Gideão ainda tinha trigo para malhar. Aleluia. Quando não havia nada no empobrecimento de Israel, quando ninguém achava mais perspectiva, ele ainda tinha, mesmo no lugar impróprio, trigo para malhar e garantir a semente do ano que vem. Amém. Glória a Deus. Veja que quando o povo clama, Deus não vai na favela nem nas covas. Deus vai aonde tinha alguém de pé. Glória a Deus. Deus vai aonde tinha alguém com a semente Aleluia. que não havia se dobrado. E aonde Deus vai? Na região de Joás, debaixo de um pé de carvalho, em um lugar de pisa-uva, num lugar apertado, tinha um crente lá chamado Gideão, malhando trigo aonde não deveria malhar, aonde era impossível, mas ainda estava malhando trigo, garantindo a semente do ano que vinha. Isso queria dizer, no meio da crise, quando todos estavam abandonados e esquecidos, tinha um crente de pé que não se entregou. Amém. Tinha um crente de pé no meio da crise que fazia parte do lagar. Tem alguém da geração do lagar nesta noite? Amém. Glória a Deus. A geração do lagar não se rende. A geração do lagar não se entrega. A geração do lagar não levanta a bandeira branca. Passam 7 anos, mas ela está lá. Aqui, mas eu estou aqui de pé. Ainda tem um semente, ainda tem um semente. Amém. Glória a Deus. Veja onde o anjo vai. Ele vai lá e fica olhando. Dá para conjecturar, o anjo começou a olhar pelo texto. E se o anjo tomasse a forma humana, e o texto nos dá o direito, ele, não é possível, não acredito. Numa crise dessa, a maioria, todo mundo escondido, e esse rapaz ainda está malhando trigo. Como é que ele consegue? Que valentia é essa? Veja que o impacto foi tão grande que o anjo grita: varão valente! Ele traz o anjo gritando debaixo do pé do cavalo e girando lá: ó, varão valente! O Senhor é contigo. Glória a Deus. Ele de lá grita: se o Senhor é conosco, de onde sobreveio esta? Porque sobreveio isso sobre nós. O anjo na hora diz: vai nesta tua força e livra a Israel. Daí para frente você vê diálogos. Gideão vai conversando com o anjo sem saber que era um anjo. Quando ele percebe que era um anjo, aí ele grita: ah, Senhor, eu vou morrer. Eu vi um anjo. O anjo disse: fica tranquilo, você não vai morrer não. E sabe o que é lindo? Aí agora começa o sacrifício. O capítulo 6 mostra que Gideão vai se aproximando. Aí chega um período que Deus o leva a expor-se. Diz o texto que Deus disse: Gideão, agora eu vou querer o segundo boi em sacrifício. Aquele boi de 7 anos. O segundo boi do seu pai. Você vai sacrificar a mim, mas não vai ser com qualquer fogo. Você vai ter que cortar o bosque e derrubar o altar de Baal. Isso era expor, gente. Tem gente que quer ser usado por Deus sem se expor. Fica preocupado com o que vão dizer ou o que vão achar. Verdade. Então não serve, filho, se você for desse. Não vou fazer não, porque vai ferir. Alguém vai falar mal de mim. Deixa o cacete cair. Se foi Deus, se responsabiliza. Ei, glória a Deus. Pode ter certeza. Porque Deus pediu para ele derrubar o altar de Baal e cortar o bosque. Isso era colocar Gideão contra o povo. Porque o povo estava idólatra. O povo adorava Baal e nos bosques, que era abominação diante de Deus. O bosque era um lugar de seguidores de Baal. Aonde eles cometiam toda a atrocidade. Bosque era a plantação de árvore. Eles entravam no bosque, ou seja, um adorador de Baal chegava no bosque inteiro, ia sacrificar, entrava no bosque, se retalhava, o sangue
caía, começava a gritar no pé do altar e saía ferido e sangrando. Um dos maiores pecados de Acabe foi plantar um bosque para adorar. O altar de Deus é diferente. Enquanto no bosque as pessoas entravam sadia e saía toda sangrando ferido, o altar de Deus é diferente. Você entra quebrado, os pedaços, mas quando sai, sai inteiro, restaurado, porque é o altar de Deus. Aleluia! Deus disse: corta, Gideão. Era colocar Gideão contra o povo. Eu estou aqui, gente. E muitas vezes nos aeroportos, telefonemas, nas minhas terras, no Brasil, os jovens me acendem e dizem: eu quero, quando eu crescer, eu quero ser como o Senhor. Mas eu nunca vi ninguém querer dizer a mim: quando eu crescer, eu quero ter passado por onde o Senhor passou. Verdade. Um dia eu fui escalado para pregar numa das convenções de 2014. Uma das convenções do meu estado. O maior trabalho da Assembleia de Deus no meu estado. E me escalaram para pregar. Só que eu passei 15 dias chorando para não pregar o que Deus me deu. Eu sabia que Deus estava querendo muito e eu não podia me expor. E até a véspera eu não queria pregar. E quando chegou a noite que eu fui, o meu pastor presidente da época, ele disse: a gente não está aqui para ouvir o que quer, mas o que Deus quer falar. Aí eu me despertei e eu preguei. Só que quando eu terminei de pregar, no outro dia eu ia pregar em Goiás, em Acreúna. Era um sábado à noite, eu ia viajar na madrugada do domingo. Eu preguei, quando eu terminei de pregar, que desci, pastores começaram a olhar para mim e dizer: vou orar por você e por sua família. Quando eu desci em Goiás, que fui pegando a BR para ir para Acreúna, o telefone toca, era o meu irmão, biológico, diácono da igreja. O que foi que aconteceu? Eu disse: o quê? No culto ontem à noite. Não sei, porque a televisão e o rádio só estão falando no culto de ontem. Mas o que houve? Eu não sei. Quando eu cheguei em Acreúna no hotel, o telefone toca. Era um pastor amigo meu dizendo: eu vou orar por você e sua família. Mas o que foi que houve? Você bateu demais. A mensagem foi dura demais. Já está havendo retaliação. Vão matar você, vão acabar com você. Então eu caí de joelho e disse: Deus, por que fizeste isso? Cheguei na segunda-feira, voltei. O meu pastor da minha região, o segundo vice-presidente, se calou. Quando eu cheguei na igreja, no culto de doutrina, na terça-feira, as pessoas olhavam para mim, os irmãos começavam a falar em mistério. Irmãos e irmãs me procuravam e diziam: eu não acreditava mais no Evangelho. Mas a partir de hoje eu vou acreditar, porque eu sei que Deus ainda fala. Glória a Deus. Os meus amigos diziam: você está queimado, Bento. Enquanto Deus usava o povo para me fortalecer, aqueles que achavam que eu falava a meu favor, falava contra. Por onde passava no Brasil, o Bento está queimado, bateu demais no culto. Acabou. Um grupo de catedráticos procuraram o pastor e disseram: vamos parar o Bento. O meu pastor era crente e disse: enquanto eu for vivo, Deus ainda fala. Vale a pena não se esconder, vale a pena não se esconder. Aleluia! Isso foi em agosto de 2014. Enquanto mais denegria, mas as portas se abriam. É assim mesmo. Eu viajava pelo Brasil e tinha canto como Mato Grosso. Eu chegava, o pastor dizia: o que é que está acontecendo? As pessoas estão ouvindo uma mensagem, cavadores de tijolo, eu acho que foi o que eu preguei no YouTube, e estão se convertendo. Meu Deus. Mês de março de 2015, o meu telefone toca. Eu ia para Campina Grande, parei o carro na BR-104, porque a ligação era especial. Era o secretário-geral da CGADB,
a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Era o pastor Isaías Coimbra dizendo: Genival, pois não, pastor, foi eu, cara, fui para o acostamento. Nunca tinha recebido uma ligação, nunca nem tinha falado com ele. Ele se identificou: mas o que é que houve? É que o seu nome foi citado aqui na reunião. Mas o que é que houve? Mandaram me perguntar se você quer pregar no encerramento da AGO. Amém, glória O a maior Deus. trabalho da Assembleia de Deus do Brasil. Aleluia. Quando chegou o dia em abril, só presidente, só pastores, a minha convenção lá e muitos que não acreditavam mais. O neguinho em cima do altar com os presidentes. E todo mundo lá embaixo. Glória a Deus. Eita glória. Assim que Deus faz. Às vezes Deus nos expõe, gente. Verdade. Deus expõe Moisés, Deus expõe Elias, nem Jesus escapou. É verdade. Mas Deus sempre foi com eles. Amém. Gideão tem coragem de derrubar o altar e cortar o bosque, isso era loucura. Veja que o texto diz que foi tão difícil que Gideão teve medo de fazer de dia. Quando a noite chegou, ele cortou o bosque, derrubou o altar, com a madeira do bosque, queimou o segundo boi de 7 anos e sacrificou a Deus. Aí Deus diz isso agora, esse serve, esse é macho. O negócio foi tão grande que no outro dia, todo mundo da região se levantou contra ele. Quem fez uma desgraça dessa? Vamos matá-lo. Foi Gideão. Foram ao pai, o pai disse: se Baal for Deus, vai se defender, vai contender contra ele. Aí todo mundo, com medo de tocar em Gideão, colocaram o nome de Jerubaal, que queria dizer: Baal vai pegar você, Baal vai contender com você. Aí o texto vai descer. Depois que ele se expõe no meio da crise, você chega no versículo 33 do capítulo 6, a Bíblia diz que todos os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente se uniu no vale de Jezreel para lutar contra Israel. Israel não tinha nada que lutar, não tinha ninguém com mais nada, estava os carros. Agora os midianitas disseram: vamos jogá-los por terra de uma vez. Só que quando você chega no versículo 34, a Bíblia diz: depois que Gideão se expôs, o versículo 34 diz: e o Espírito do Senhor Aleluia. revestiu a Gideão. Glória a Deus. E quem é que pode com um crente cheio de Deus? Amém. Glória a Quem Deus. é que pode resistir um crente cheio do Espírito Santo? Me diga quem é que pode. Verdade. Aí é quando Gideão pega o sofá como pastor e toca a trombeta, convocando os soldados para contra-atacar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os seus irmãos de Abiezer chegam, aí ele escolhe o mensageiro destes, aí vem o versículo 35, e ele diz: vão em Zebulon, em todo Manassés, em Assé e Naftali, e convoque os guerreiros para a gente contratar. Aleluia. Os mensageiros saíram, e a Bíblia diz que por onde eles passavam, os soldados se arrumavam e desceram a Gideão. A história diz que o efetivo de guerra dos midianitas com os amalequitas eram cerca de 135 mil soldados. Quando Gideão convoca o exército que podia dessas regiões, quando se chega a ele, se chegam 32 mil. Para 135, só chega 32 mil. Como posso contra-atacar? Não vai dar certo. Se você fizer uma conta básica, era um judeu, um israelita, contra 4 midianitas. Era 4 para 1. E Deus olha para Gideão, depois que faz a contagem, e diz: ainda tem muita gente. É mole. Meu Deus. 4 para 1 e Deus dizer que tem muita gente, ou 1 para 4 e Deus dizer que tem muita gente. Grita, Gideão: quem tiver com medo de ir à guerra e for covarde, que volte. Meu Deus, olha aí. A Bíblia diz que apressadamente, quando Gideão gritou, isso quer dizer rapidamente, voltaram 22 mil soldados. Meu Deus. Se já era difícil, ficou pior, que agora só ficaram 10. Era 1 para 13,5. Meu Deus. Aí Deus diz: tem muita gente.
Mas como Eita, pode? Jesus. Tem muitas. Leva eles às águas, e eu provarei, para Israel não se gloriar. Agora imagine, dentro do espaço de levar as águas, só precisa ser um pouco de inteligente. Gideão não pega os soldados e leva direto para o rio nas entrelinhas, porque a nossa necessidade é quem diz que a gente é. Meu Deus. Crente que bebia, ele vai mostrar o que ele é quando alguém botar um copo de bebida na frente dele. É, Jesus, é assim mesmo. A necessidade é quem vai dizer quem a gente é. Quando não se tem nada, quando os meninos estão com fome em casa, tudo está faltando, a necessidade vem. Quero ver quando botarem 100 reais na tua frente. E não é. É, Jesus. Meu Deus. A vontade assim de mesmo. tentar vem. Eita glória. Então Deus disse: leva eles às águas, e lá eu os provarei. Aquele que beber a água lambendo com a mão, separa. E os que beberem com a boca, separa. Gideão faz eles cansarem. E insiste. Quando eles estão no ápice da sede, ele leva o rio. Eles eram um tempo de guerra, de combater. Então eles tinham que estar com a cabeça protegida, a couraça, eles tinham que estar todos equipados para lutar. Então, quando vira água, a necessidade era água. Então, a coisa que mais poderiam fazer era se ajoelhar e beber. Mas com o equipamento de guerra, eles não podiam se ajoelhar. Então, alguns chegavam na beira do rio, morrendo de sede, olhavam para a água, mas não perdiam o sentido da guerra. Olhavam para a água, mas primeiro olhavam para a água. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Não podiam tirar o equipamento. Dentro eles estavam meio, botava a mão na água, só com a mão jogava. Eu fiz muito isso quando era menino no rio, botava a água para cima. Quando a água subia, eles só faziam pegar com a boca. Pegava água no ar. Glória a Deus. E Deus dizia: separa isso. E outros chegavam, tiravam o capacete, tiravam o equipamento, se ajoelhava e botava a cara na água. Se o inimigo viesse, não tinha, acabou com tudo. E sabe quantos botaram a boca na água? 9.700 soldados. Só 300 agiram com esperteza. Aí Deus disse: separa esses 300 e manda os 9.700 voltar. Vai ser com esses 300 que eu vou te dar vitória. Aleluia. É aqui que eu quero trazer esta mensagem para Creio. você nesses 7 anos. Aleluia. O que você faria com estes que voltaram? Meu Deus. 31.700 soldados saíram de casa para guerrear, saíram de casa para contra-atacar e defender o pão. A mulher ficou vibrando, os pais ficaram vibrando, e daqui a pouco eles voltam sem despojo. Você acreditaria neles mais? Meu Deus. A primeira recepção, se fosse casada, a mulher tinha dito: e aí, meu amor, já venceram? Não, meu amor. E por que você voltou? Eu me acovardei. Era 1 para 13. Meu Forte. Deus. Eu tinha que lutar contra 13 midianitas. Então Gideão disse: quem tiver com medo e for covarde, volta. É, Jesus. Aqui tem a apóstola, é nordestina. Soraya é nordestina e ela sabe. E paraibana é pior ainda. Meu Deus. Se fosse da estipe dela, da natureza, na hora ela tinha dito com o marido: você é um banana, é um frouxo. Sem pestelejar. Eles voltaram. Agora imagina a recepção desses homens. Meu Deus. Covarde, por onde passava, vai um covarde. Meu Deus. Por onde passava, vai um despreparado, um medroso. Você acreditaria nesses homens mais? Meu Deus. A Bíblia diz que Deus disse a Gideão: vai ser com esses 300. Mas, Senhor, a coisa ficou tão difícil que Gideão começa a fazer voto. E voto só entra quando a coisa está fedendo. Meu Deus. Ele começa a fazer voto e disputa com Deus. Porque agora, só com 300, era um soldado
israelita contra 450 midianitas. Era um para vencer, 450 era impossível. Meu Deus. Aí Deus disse: eu vou lhe dar a vitória. Mas como? Ele não quis acreditar. Deus disse: desce o arraial amanhã de madrugada, que eu vou te mostrar que eu sou eu. Na madrugada ele pegou o servo, desceu. Quando ele chegou perto do arraial, escondido, ouviu os 2 sentinelas de plantão dos midianitas, 2 não crentes conversando. E um soldado dizia para o outro: ontem à noite eu tive um sonho de arrebentar. Me perturbou. Que sonho foi? Eu sonhei que um pão de cevada tostado descia do monte, invadiu o arraial dos midianitas e arrebentava com tudo. Aí o outro não crente interpretou. E Gideão, ouvindo o outro, disse: eu já sei o que é. Mas o que é isso? É a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. O não crente disse isso. Deus entregou os midianitas na mão dele. Quando Gideão viu isso, botou a cara no chão e adorou, porque reconheceu que Deus era Deus e ia lhe dar vitória. Deus usou o não crente Glória a Deus. para mostrar o crente que era com ele. Glória a Deus. Como é que vai fazer? Se Gideão usou espada, você não vê. Você vai usar uma buzina na mão direita e cântaro vazio na mão esquerda, com tocha de fogo dentro. Mas faça isso. Ele instruiu os seus 300. Quando eu tocar a buzina e quebrar o cântaro e o fogo aparecer, façam os mesmos. Faça o mesmo. E deixa o resto com Deus. Sabe o que eu acho lindo? É que está escrito que Gideão se aproximou do arraial, se posicionou e não tirou o pé do lugar. Está escrito: parou. O arraial lá embaixo, ele parado aqui. Quando ele toca a buzina e quebra o cântaro, os 100 que estavam com ele faz, os 100 da direita faz e os 100 da esquerda faz. Cercaram o arraial do midianita. A Bíblia diz que quando o barulho veio, o fogo apareceu, os midianitas ficaram assustados, já se acordaram tentando fugir. Aí Deus vai lá e confunde-os, e agora os midianitas lutam contra os amalequitas, e os amalequitas um contra o outro contra um, e eles vão se degradando. Meu Deus. E Gideão só fazendo barulho e o fogo pegando, só tocando a buzina e Aleluia. o fogo, a tocha acesa, Glória a e Deus. Deus batalhando a guerra. Aleluia! Glória! A Bíblia diz que mesmo assim eles fugiram. Os midianitas fugiram com a sua liderança. Aí Gideão chama os mensageiros. Se eles cruzarem o Jordão, ninguém pega mais. Aí Gideão chama os mensageiros e diz a eles: vão lá em Manassés, vão em Asser, capítulo 7, versículo 23. Vão em Naftali e digam aos soldados que veio para a guerra. Isso implica dizer que esses mensageiros chegaram na casa de quem ninguém acreditava mais. Ali mora um covarde, ali mora um medroso. Os soldados batem na porta, o mensageiro, pá, pá. Quando abre: guerreiro, guerreiro, quer recomeçar? Quer voltar ao combate? Gideão mandou lhe chamar, disse que você ainda serve. Aleluia. Glória a Deus. Ele pediu para você descer e guerrear. Quando ninguém acreditava mais, os covardes foram convocados. Os medrosos ainda serviram. Aleluia. Glória a Os Deus. desacreditaram, voltaram e recomeçaram e voltaram ao combate. Por isso que eu disse que nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos deixando muitos para trás. Pelo nosso egoísmo, pelos nossos pré-julgamentos. Verdade. Quando a gente começa a ler o texto, parece que eles seriam descartados. Mas Deus foi buscar um por um. Ainda serve. Aleluia. Querem recomeçar, ainda tem lugar. Glória Meu a Deus, Deus. é forte. Aleluia. O mistério.
Glória a Deus. Eu não sei como você chegou essa noite. Eu só sei que eu estava orando, gente. Eu não estou pregando com ele, eu estava orando. E Deus mandou eu transmitir esta mensagem. Aleluia. Diga que é hora de voltar ao combate. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que eu acho lindo é que na antiga Roma, quando os soldados e os combatentes voltavam da guerra, independente de como voltavam, a elite de Roma aplaudia. A receptividade era eles entrando na cidade e a elite, o mais alto cargo de Roma, aplaudia. Só que quando eles voltavam, uns vinham sangrando, outros vinham sem orelhas, outros vinham sem perna e outros carregados nos ombros, mas aplaudidos. Aleluia. Eu não sei, não quero nem saber como você chegou essa noite. Na comemoração desses 7 anos, se você chegou ferido, se está descartado, se chegou carregado. O importante é que você chegou. Amém. Aleluia. E se você chegou, você ainda serve. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, não importa como você chegou. Igual você chegou. O importante é que quando a trombeta tocar, eu quero ver você lá. Eu quero estar lá perto de você para a gente subir junto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Para ver os nossos defeitos, tem muito, gente. É assim É mesmo. mesmo. Para ver as nossas virtudes, só Deus. É hora de voltar ao combate. Glória a Deus. Você pode ver. Eu disse já algo algumas vezes. E me permita recapitular, só para dar sentido ao que eu quero falar. Eu li um artigo de guerra que me dizia que na guerra contra o Iraque, o governo investiu 17 mil dólares, hoje cerca de quase 60 mil reais, para equipar um soldado. E a ordem era não deixar um soldado para trás no combate. E um amigo meu, que é americano, disputou a guerra do Afeganistão. E eu achei lindo quando ele disse: Bento, no combate a gente não pode deixar um companheiro para trás. Se for preciso, a gente entra na frente dele, dá a vida para que ele sobreviva. Somos treinados para isso, para proteger um ao outro. Amém. Glória a Deus. Você lembra o que Jesus disse: Pai, ninguém tem maior amor do que isso, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Daqueles que tu me deste, Pai, nenhum se perdeu, a não ser o que quis se perder. Aleluia. E a gente tem deixado tanta gente para trás. Verdade. Ele disse: Bento, tem hora que na guerra, tanto tiros que a gente fica um pouco alienado. E só vê quando a bala atinge o companheiro. Às vezes quando a bala bate, só vê o barulho, bufo. Quando olha, ele já caiu sangrando e às vezes até dissipado perna e braço. A gente olha e diz: ai meu Deus, presta mais não. Mas o investimento e o treinamento diz: vai olhar se ele ainda respira. Se ele estiver respirando, ainda serve. Ainda serve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se o governo investe 17 mil dólares em um soldado e a ordem não pode perder ele, não deixa ele para trás, você acha que Deus vai deixar você para trás? Você não foi dólar, você não foi prata, você não foi ouro. Deus investiu o sangue de Jesus, então você não vai ficar para trás. Aleluia. Oh, glória. Deus não Glória a vai Deus. deixar você Aleluia. para trás. Tem como você dar uma olhadinha para esse crente, se for íntimo com ele, e dizer para ele: se depender de mim, você vai voltar ao combate, Meu Deus. não vai ficar para trás. Olha só. Você pode ver que nas nossas festas, nas nossas rádios, só se cantam o hino para 300 valorosos. Mas a história não termina com 300, a história termina com 32 mil. Isso implica dizer que vão ter que fazer hino para botar você na história. Vai ter que ter hino para 32 mil. Não vai ser. Oh, não. Acabou a comida lá, acabou.
lá eu sente a vida, avó. Her grace. Her like a chain. Oh, you shut the house. Her right, a chain, vio, saber, the lion. Real number. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. It's a sunrise chance it out. Rise the chain. Aleluia, Jesus. Oi. Fala mesmo, Jesus. Usa teu servo, Eu Jesus. faço nova todas as coisas. Eu creio, Jesus. Eu sei, Jacobás. Creio, Jesus. Usa teu servo, Jesus. Sei, Usa, Jacobás. Jesus. Os meus pés estão invadindo este lugar. Aleluia. A minha unção está levantando caídos Eu nesta creio, noite. Jesus. Sai daí a voz. A minha voz restaura. A minha voz refaz. Esta noite, assim diz o Senhor, a minha palavra refaz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vinga, Yodová. Oh, Jesus, querido. Usa teu É hora servo, de Jesus. voltar a combater. Amém, Jesus. Não importa como você chegou aqui. Amém, Jesus. É hora de voltar a combater. Aleluia. É hora de voltar a combater. Fique de pé, por favor. Senhor, aleluia. Como acreditar mais nessas pessoas?